Capítulo 2. Torã. Zomar continuou parado em frente à porta, aguardando que ele erguesse a cabeça do documento que tinha em mãos e o olhasse. Torã? Repetiu um pouco mais alto, conseguindo finalmente chamar a atenção dele. Zomar percebeu uma sutil alteração na expressão de Torã quando lhe devolveu um olhar confuso e preocupado. Uma expressão que não durou mais do que um segundo, apenas o suficiente para ser notada. Desculpe, eu fiquei entretido analisando estes gráficos. Algum problema? Até parece. Conheço bem este olhar. Pensou o amigo, não ousando fazer qualquer comentário a respeito. A junção das bases se iniciará em 20 minutos. Você precisa dos laudos anteriores? Sim, preciso dos 3 últimos. Providenciarei imediatamente. Em seguida se retirou. Torã voltou a ficar sozinho. Os olhos cansados passaram rapidamente pelo ambiente, vistoriando tudo, enquanto os pensamentos rumavam para longe. Hoje, tem que ser hoje. Essa tradicional reunião familiar será a oportunidade de que preciso. Já esperei tempo demais para agir e anseio para que tudo acabe o mais rápido possível. Acredito que estas sensações estranhas vão desaparecer quando formos oficialmente apresentados, pensou, mais confiante. Buscando aliviar a tensão, massageou a nuca em alguns pontos com uma das mãos. Por mais que tentasse negar, sabia que havia algo errado naquela história, que o fazia policiar os próprios pensamentos o tempo todo. Realmente não estava certo. Não em se tratando de Torã, que sempre controlara seus maiores desejos com muita facilidade. Definitivamente, aquela confusão de sentimentos não deveria sequer acontecer com ele, quanto mais ser motivo de preocupação. É apenas uma mulher diferente, uma bonita mestiça, e daí? Em seguida fechou os olhos. Tudo bem, ela é linda, cativante, envolvente. E quando se distrai, eu quase enlouqueço de preocupação. Apenas isso, nada mais. Seus olhos brilhavam quando voltou a abri-los. Num ímpeto, levantou-se e foi até a janela, onde permaneceu observando a movimentação externa, tendo uma ampla visão, não somente de tudo o que acontecia, mas principalmente de uma bela e envolvente obra-prima da natureza. A paisagem do campo sempre tivera o poder de um bálsamo sobre ele, renovando as energias e reconfortando nos momentos mais críticos. A verdade era que ele se sentia muito bem na fazenda onde funcionava o Núcleo Avançado de Pesquisas e Estudos, ou NAPE, NAPE. A propriedade, localizada em Minas Gerais, era abraçada por uma gigantesca mata fechada e rodeada por uma região montanhosa, sendo quase invisível aos olhos humanos. Também não havia estradas que chegassem naquele lugar, dificultando o acesso de possíveis visitantes. Certamente a inviabilidade foi um dos principais motivos que favoreceram a construção e a instalação de uma das mais modernas bases de apoio na Terra. O núcleo existia havia muito tempo, mas Torã só assumira a coordenação havia 5 anos, junto a outros pesquisadores. Eles atuavam e coordenavam as pesquisas, juntamente a mais outros 7 núcleos, sendo 4
instalados no Ocidente e 4 no Oriente. A sede da fazenda havia sido construída no início do século anterior, mas ainda mantinha as características da arquitetura colonial mineira. Foi erguida em estrutura autônoma de madeira, com vedação em alvenaria de adobe, sobre embasamento de pedras, e foi o alicerce sólido e resistente que impediu que a derrubassem. Por dentro, os 2 pavimentos possuíam assoalhos de madeira que contrastavam com paredes brancas e já há muito tempo a casa de 2 andares funcionava apenas como escritório dos integrantes da organização. A cerca de 200 metros de distância da sede, foram construídos vários bangalôs, usados para acomodar todo o pessoal permanente da equipe, como também os que eram apenas frequentadores temporários. Mas a maior estrutura, a essência do complexo, envolvendo toda a parte tecnológica, experimental e laboratorial, se concentrava em salões e corredores subterrâneos, localizados abaixo das montanhas. Eram quilômetros de área construída embaixo da terra, um verdadeiro labirinto oculto de mármore, ao qual somente os pesquisadores e coordenadores tinham acesso permitido. Todos os equipamentos que chegavam de fora eram direcionados ao labirinto e monitorados integralmente. O visor transdimensional, ou simplesmente VT, como foi nomeado por todos, piscou várias vezes, tirando-o dos devaneios. Assim que autorizou, a imagem de Adrina apareceu. Como vai, Toran? Faz algum tempo que venho tentando falar com você. O tom de cobrança foi nítido. Ando ocupado, algum problema? Tentou ser gentil, mas sem sucesso. Ainda pergunta? Um sorriso inacabado acompanhou a indagação. Pensando bem, eu não sei se o que mais me impressiona é o seu impecável comprometimento com a profissão ou o seu total descaso por nós. Ele respirou profundamente antes de se justificar. Eu já disse que estou muito... Não precisa repetir, interrompeu. Vai dizer que por conta dos inúmeros compromissos, quase não tem tempo para descansar e que sua vida profissional sempre esteve em primeiro plano. Continuou com certa amargura, mas gostaria que revisse algumas posturas. Não sei mais o que dizer quando perguntam sobre você, ou melhor, sobre nós. Fale a verdade, eu nunca a enganei. Agora, se me der licença, tenho assuntos a resolver. Respondeu secamente, deixando transparecer a impaciência que sentia. Toran sabia que não havia sido educado, se dirigindo a ela daquela forma, mas quanto mais tentava explicar seus motivos, mais ela o procurava. Sua vida pessoal e social sempre fora deixada de lado, para que pudesse investir na árdua carreira, e aquilo nunca foi segredo para ninguém. Toran sempre teve um único e real objetivo na vida, e desde pequeno traçara um caminho que vinha seguindo fielmente, dia após dia, e nada nem ninguém mudaria aquela trajetória. A Adrina sempre soubera disso e jamais se importara com distanciamento, pelo menos até aquele momento. Eles se conheciam havia tempos e, graças à insistência de Nori e Zahir, ele ainda a mantinha por perto. Apesar da pouca atenção que dispensava ao relacionamento deles, continuavam juntos mais por conveniência do que por qualquer outro sentimento. Para ele, Adrina
se tornar uma amiga com quem vinha mantendo uma relação estável e monótona. Entretanto, ela parecia não se contentar mais com o pouco ou nenhum progresso da relação. Acho que não se encontra em um dia satisfatório. Falaremos num outro momento, até breve. A imagem dela desapareceu assim que se despediu, mas a inquietação que ele sentia naquele momento não. Apesar das cobranças constantes, Adrina nunca o confrontava a ponto de brigarem, o que o deixava incomodado. Era só o que me faltava agora. Como se não bastassem todos os problemas que tenho que resolver. Toran sempre fora prático e objetivo, demonstrando um excelente controle emocional que o impedia de se expor e de se envolver. Uma barreira que inviabilizava que as pessoas tivessem acesso à intimidade dele. Afinal de contas, qualquer relação sem envolvimento afetivo e, portanto, sem nenhum descontrole emocional, teria boas chances de sucesso. Exatamente por ser daquele jeito, não entendia a confusão de sentimentos pela qual vinha passando e que destruía gradativamente a estabilidade que tanto preservava. Era estranho e caótico ao mesmo tempo, pois era a primeira vez que se via diante de algo assim. E por mais que se recusasse a acreditar, sabia quem vinha causando tudo aquilo. Alguém que surgira do nada e que, sem saber, bagunçara a vida dele. Uma pessoa que nem sonhava que ele existia. Mas, se tudo ocorresse como previsto, nas próximas horas eles seriam apresentados. Até o momento, Toran conseguira levar aquela situação de uma maneira tranquila, sem envolvê-la diretamente. Mas agora precisava agir com certa urgência. Sua principal preocupação era não levantar suspeitas sobre suas verdadeiras intenções, tendo como primeiro objetivo uma aproximação amigável. Assim que Pedro confirmar nosso compromisso para logo mais, me tranquilizarei e ficarei aliviado quando este encontro terminar. Assim, terei certeza de que estou confundindo tudo. Se tem algo de que não preciso no momento, é de mais gente invadindo a minha vida, pensou ao fechar a porta mentalmente e sair. Mãe, onde eu ponho a torta de nozes e a calda de chocolate? Na geladeira ou direto no freezer? Perguntou para Dona Alzira, que no momento se encontrava ocupadíssima, preparando os assados e seus acompanhamentos. No geral, Lúcia era uma negação na cozinha, mas sabia fazer 2 ou 3 sobremesas deliciosas e sempre que surgiu uma ocasião especial, ela se encarregava de prepará-las. Pelo menos foi o jeito que encontrou de contribuir com alguma coisa que não estivesse tostada, salgada, murcha ou despedaçada. É melhor deixá-las na geladeira por enquanto. E depois, por favor, lave aquelas travessas que estão naquele canto, para que possamos usá-las mais tarde. Lúcia se assustou quando o irmão buzinou ininterruptamente por vários segundos na frente da casa, deixando escorregar das mãos o copo que estava lavando, ao mesmo tempo em que batia a cabeça numa das quinas do armário, localizado acima da pia. Ai, que droga! Exclamou ao apalpar a região afetada. O fato de não ver nenhum vestígio de sangue nos dedos a tranquilizou. A mãe já estava lá fora abraçando os netos quando chegou para ajudar Fábio e Elizabeth a descarregar as malas do carro. A alegria tomou conta dos Viraldi, já que reunir toda a família
vinha se tornando uma raridade. O irmão morava com a esposa e os filhos em Anápolis, no estado de Goiás, e tanto a distância quanto o fato dele lecionar em 3 faculdades o impediam de visitar a mãe com a frequência de que gostaria. Mas não podia se queixar da vida. Aos 32 anos sentia-se realizado com sua profissão, seus filhos e seu casamento com Beth. Clara apareceu bem depois, quando todos já se encontravam na sala, rindo das brincadeiras das crianças em frente à árvore de Natal. Apesar dos seus 17 anos, ela conseguia muitas vezes ser rabugenta, como se nada ou ninguém no mundo tivesse valor ou fosse digno da atenção dela. Um caso típico de rebeldia juvenil. Lúcia se divertia observando a algazarra ao redor. Quando fixou os olhos em sua mãe, pensou com orgulho na força e coragem que ela tivera para criar os 3 filhos praticamente sozinha. A vida nunca fora fácil para eles. A mãe trabalhou por muitos anos como cozinheira do abrigo assistencial Nossa Senhora, o mesmo lugar para onde Lúcia havia sido levada para ser adotada, quando ainda era uma recém-nascida. Na época, sua mãe Alzira tinha apenas o Fábio de 8 anos. Ter uma menina era um de seus maiores desejos, mas, infelizmente, não conseguia mais engravidar. Roberto, o pai de Fábio, tinha um temperamento difícil e, para piorar, se tornou alcoólatra com o passar do tempo. Não era incomum chegar tarde da noite gritando e quebrando tudo o que via pela frente. As brigas entre o casal se tornaram constantes e os problemas foram se multiplicando, chegando ao ponto de suas vidas se tornarem insuportáveis. Até que um dia, após mais uma discussão entre eles, Dona Alzira presenciou o marido bêbado surrando o filho pequeno de tal maneira que ela não teve alternativa a não ser expulsá-lo de casa e dar queixa na polícia. Sofreu muito com a decisão e mesmo após tantos anos passados, todos evitavam comentar sobre o ex-marido, que nunca mais foi visto na cidade. Meses depois, ela conseguiu adotar o bebê, que foi encontrado abandonado na porta de uma casa, em péssimas condições de saúde. Houve vários empecilhos que dificultaram a adoção, mas com a ajuda dos próprios funcionários e amigos acabou conseguindo e sempre agradecia a graça alcançada. Obviamente, o fato de nenhum casal se prontificar a adotar uma criança com a saúde fragilizada contribuiu para que tivesse êxito naquele propósito. Por conta do sofrimento que passou no casamento, Dona Alzira não queria outros relacionamentos. E daquela forma permaneceu por 3 anos, até o senhor Mário, conhecido por todos na cidade como o feirante da barraca vermelha, conquistá-la com o jeito tagarela e bem-humorado que tinha. A amizade entre eles vinha de muitos anos, e o convívio era quase que diário, já que ele era um dos principais fornecedores de frutas e legumes do abrigo. Apesar de ser bem mais velho, ele tinha um jeito alegre e extrovertido de levar a vida, além de ser muito trabalhador e honesto. E quando todos menos esperavam, Dona Alzira engravidou novamente. Clara nasceu deste bonito relacionamento, mas infelizmente ele veio a falecer 4 anos após o nascimento da filha, devido a um problema cardíaco congênito. Depois disso, Alzira nunca mais quis se envolver com ninguém, se dedicando exclusivamente ao trabalho e aos filhos. Lúcia e os irmãos tiveram uma infância pobre de bens materiais, mas rica em valores e afetos. Por mais cansada que estivesse, depois de alimentar as várias crianças do abrigo,
A mãe preparava o jantar enquanto conversavam sobre os acontecimentos do dia. À noite, quando todos estavam recolhidos, eles oravam em voz alta, se aquietando em seguida, à espera do beijo de boa noite que a matriarca sempre dava na testa de cada um, abençoando-os. Ela ainda estava pensativa quando Fábio se voltou sorrindo. Alô, alô, tem alguém aí? Falou ao bater levemente na cabeça da irmã. Você, pelo visto, continua distraída de sempre. Lúcia fez uma careta antes de responder. Distraída, atrapalhada, tímida e por aí vai. Falando nisso, eu li um artigo sobre os grandes gênios da humanidade e descobri que alguns dos célebres inventores, compositores e até cientistas foram considerados pessoas distraídas na maior parte de suas vidas. Quem sabe você não se inclui nesta categoria, irmãzinha gênia. Lúcia nunca sabia quando o irmão estava satirizando ou falando sério. Mas, por via das dúvidas e por se tratar da questionável genialidade dela, achou melhor responder no mesmo tom de brincadeira que ele usou. Finalmente, uma boa notícia. Enfim, o mundo me compreendeu, enfatizou sorrindo. Depois desta brilhante dedução, não me sentirei mais um peixe fora d'água ou um ser de outro mundo. E da próxima vez que alguém falar que estou dispersa, simplesmente responderei: gênio pensando. Fábio estava pronto para argumentar quando sua atenção se desviou para a figura de Clara, que passou apressadamente por eles rumo à porta principal. E aí, Clarinha, como vão as coisas por aqui? Perguntou assim que a caçula esbarrou no braço dele sem querer. O mesmo de sempre. Volto às 6 em ponto. Respondeu secamente, já abrindo a porta e saindo sem se despedir. Ah, eu também vou muito bem. Obrigado por perguntar. Gritou Fábio para ela ouvir. Não liga não, meu filho. Sua irmã não toma jeito mesmo. Essa história de que temos que entender que ela está passando pela adolescência ou aborrecência, como dizem por aí, me dá nos nervos. Para mim não passa de falta de educação, disse a mãe indignada. Lúcia achou graça do jeito sério dela falar, mas evitou fazer qualquer comentário a respeito. E você, Lude? O que tem feito de bom, além de trabalhar demais? Quase não responde minhas mensagens. Anda saindo muito com a galera ou desta vez tem alguém especial? Perguntou o irmão maliciosamente, tentando arrancar qualquer informação da mísera vida pessoal dela. Apenas trabalhando muito, seu abelhudo. Ah, sei, resmungou Fábio, se abaixando para pegar no chão o carrinho do filho. Lúcia nunca gostara de falar muito da própria vida, nem mesmo com a família, porém, havia um assunto relacionado ao trabalho que queria compartilhar com o irmão, para saber a opinião dele antes de tomar qualquer decisão, mas não naquele momento com tanta agitação ao redor. E antes que houvesse novos desdobramentos, ela não pensou duas vezes em encerrar aquele diálogo. Por que você não vai lá em cima ajudar a Beth com as malas, enquanto eu me encarrego de vigiar esses dois pestinhas? Disse, tentando tirar o sobrinho Caio do colo do pai.